alemão supera as expectativas, desafiando bombas de profundidade e aeronaves, afundando navios aliados e retornando ao porto. O fato deles terem superado os danos, de terem sido capazes de sobreviver a constantes ataques aéreos, acho que nessa patrulha foram 73 mergulhos de emergência e ainda chegarem em casa inteiros é incrível. Mas no início de 1944, um novo grupo aliado caçador-assassino vai atrás dos U-Boats. E agora, o U-515 enfrenta o desafio final. Na Segunda Guerra Mundial, uma arma submarina permite aos combatentes lutarem debaixo das ondas. Com astúcia, força e tenacidade, os seus inimigos contra-atacam. Revolucionário, mas às vezes primitivo, é um esforço desesperado para mudar o curso da guerra. Suas histórias são lendas. Inferno submarino. Perseguição implacável. 18 de novembro de 1943. O U-Boat nazista U-515 vê um enorme comboio dos aliados próximo à costa de Portugal. 12 escoltas protegem 66 navios, incluindo 11 navios Landing Tank, com destino à invasão do dia D. Almirante de esquadra Carl Dönitz havia designado 26 submarinos para encontrar o comboio. Por causa do tamanho do comboio e por ele ter sido descoberto pela inteligência alemã, Dönitz decidiu fazer um esforço incrível para tentar interceptá-lo. Comandante de U-Boat, o capitão-tenente Werner Henke precisa compartilhar a localização dos navios com os outros submarinos. Ele emerge seu submarino a 19 quilômetros de distância para transmitir uma mensagem. Mas um avião aliado ataca, forçando Henke a submergir. O U-Boat é incapaz de transmitir sua mensagem crucial. O U-515 está por conta própria. O avião bate em retirada, mas enquanto está na profundidade de periscópio, Henke nota 2 navios de guerra se separando do comboio. Eles estão vindo direto até ele. Essa é a 5ª patrulha de guerra de Henke. Sua primeira foi no ano anterior, onde ele acumulou impressionantes 9 mortes. Ele já recebeu o título de As do U-Boat. Essa é uma conquista impressionante, porque agora os U-Boats alemães lutam contra a superioridade aérea e de radares dos aliados e foram forçados a recuar das rotas principais de comboios através do Atlântico. Os sucessos de Henke o tornam conhecido. Ele é mencionado na transmissão de propaganda aliada em março de 1943. Eles culparam Werner Henke por atirar nos sobreviventes do cruzeiro britânico Ceramic. E Henke também não é popular em casa. Ele é um intruso dentro da Marinha Alemã. Em um serviço que valoriza discrição, reflexão e autodisciplina. Werner Henke é o oposto de tudo isso. A própria tripulação, às vezes, tem rancor dele. Ele os mantém a bordo do U-515, quando vários dos suboficiais se qualificariam para uma patente mais alta ou para uma promoção em outros U-Boats. Mas o Henke tem o Dönitz como um importante aliado. Dönitz gostava de pessoas arrojadas. Ele estava disposto a abrir exceções para o Henke, quando ele via que o Henke correspondia com os resultados. Agora, Henke lidera seus homens para enfrentarem sozinhos 2 navios de guerra inimigos. Os navios têm velocidade máxima de 20 nós, e Henke não consegue ser mais rápido que eles. A única maneira do U-515 sobreviver é atacando. Henke se prepara para lançar uma das mais novas armas da Marinha Alemã, o torpedo acústico T-5. Era a tecnologia de ponta da época. Era uma espécie de dispositivo com rastreamento acústico. Los! Depois do lançamento do torpedo, o dispositivo rastreador ia em direção à maior fonte de barulho que, normalmente, era a hélice de algum tipo de embarcação. Mas o torpedo erra. Os navios continuam seu ataque e se aproximam do U-515.
Apesar do sonar normalmente ajudar a encontrar U-boats submersos, ele não é perfeito. Mais importante, os navios não conseguem detectar seus alvos quando viajam em alta velocidade. Quando eles reduzem e se aproximam, eles têm outro problema. Durante o ataque, o contato era perdido antes do disparo das bombas de profundidade sobre a popa. Hank está determinado a emergir e enviar a mensagem para o quartel-general dos U-boats. Quando os navios falham em lançar as bombas de profundidade, ele retorna à profundidade de periscópio. É um erro. O periscópio era o sensor principal de um submarino. Certamente, o principal sensor visual. O problema é que quando você subia, você ficava vulnerável. E dizia, estou aqui, me ataque. Mas tendo os alvos à vista, Hank ordena que os homens disparem outro torpedo rastreador. Los! Acima, o capitão-tenente Robert Bristol ordena que o HMS Chanticleer vá em direção à última vista do periscópio, a cerca de 1,8 quilômetro de distância. Ele manda seus homens preparar 10 bombas de profundidade. A tripulação dispara as 2 primeiras. Nesse momento, o torpedo do Hank atinge o alvo. O leme explodiu para fora da água e caiu acertando o navio. Esse foi um dano terrível. A explosão mata 30 tripulantes. Mas Hank nem sabe que ele atingiu o alvo. Uma bomba de profundidade explode praticamente no mesmo instante. 110 Meter Tiefe. Hank mergulha mais fundo para escapar. Apesar do dano, a tripulação do Chanticleer segue lutando. Não tem como um navio escapar se eles tiverem contato sonar. Mesmo com qualquer tipo de problema, ele continuaria atacando. Em minutos, o sonar do Chanticleer recupera contato com o U-515. Os artilheiros do navio arruinado disparam rapidamente na água borbulhante onde as bombas de profundidade acabaram de explodir. Eles esperam danificar ainda mais o U-boat se ele começar a emergir. Enquanto água marinha jorra para dentro através das válvulas de exaustão do U-515. As bombas de profundidade do Chanticleer causaram danos enormes ao U-boat. Danos enormes, mas não mortais. Por exemplo, o compressor de ar foi arrancado do seu suporte, mas não foi danificado. Hank quer escapar do ataque com a vantagem clara do U-boat, mergulhando. Se ele conseguir escapar e emergir, ele poderá informar o quartel-general sobre a localização do comboio. Mais acima, o segundo barco inimigo agora rastreia cada movimento do U-515. Nas próximas 3 horas, o sonar do HMS Crane identifica a localização do U-515 7 vezes. Nós temos contato sonar, 1.400 metros de profundidade, mantendo 270. Cada vez eles soltam padrões de 10 bombas de profundidade. A cada uma, os homens de Hank fecham vazamentos desesperadamente e fazem reparos essenciais. Mas o tempo e o ar estão acabando. Um U-boat da Segunda Guerra, quando submerso, tinha um suprimento muito limitado de ar. Com níveis de estresse elevados, a tripulação consumia mais oxigênio do que se estivessem trabalhando pesado, fazendo reparos emergenciais. O U-515 atingiu um navio de guerra britânico. A sobrevivência do U-boat requer que eles escapem de outro. Hank ordena que eles mudem rapidamente de curso, virando e girando o U-515 para escapar do ataque das bombas de profundidade. Steuerbord, 15 graus. Finalmente, o U-boat despista o HMS Crane. O operador do hidrofone diz para Hank que o navio inimigo foi embora. Finalmente, o U-515 vem à tona para um ar fresco muito necessário e para avaliar o dano. O U-boat havia sofrido enormes danos. Ele foi duramente castigado pelas bombas de profundidade. Não havia apenas vazamentos. Eles precisavam contrabalancear o U-boat e impedi-lo de afundar. A equipe de engenheiros do Hank relata as condições do U-boat. Oficial engenheiro sênior Georg Mankin recomenda retornar ao porto para consertar o submarino. O oficial engenheiro júnior Gunther Altenberger discorda. Para voltar a Lorient, eles precisam cruzar a Baía de Biscaia.
também conhecida como o cemitério dos U-Boats. Baía da Biscaia. Os aliados podem patrulhar fortemente esse corpo de água com aeronaves baseadas no Reino Unido. O dano ao U-515 faria com que eles fossem facilmente encontrados. Eles também perderam óleo e, obviamente, esse óleo subiu para a superfície e ele deixava um rastro muito parecido com um rastro de sangue, levando um caçador a um cervo ferido. Altenberger argumenta que na condição atual do U-515, eles estarão praticamente mortos. Henke precisa decidir. Novembro de 1943. Após um encontro fatal com navios de guerra britânicos, o comandante de U-Boats Werner Henke precisa decidir. Seu oficial engenheiro sênior acha que o dano é tão severo que eles precisam retornar ao porto imediatamente. O oficial engenheiro júnior, Gunther Altenberger, recomenda que eles consertem os piores danos e vazamentos antes de fazer uma longa jornada para casa. Henke decide seguir o conselho. Em 22 de novembro, o U-515 se acomoda próximo às Ilhas Canárias. Escondido, a tripulação conserta o U-Boat o melhor que pode. Graças em grande parte ao trabalho excepcional de Altenberger, o U-515 está operacional em apenas 2 dias. Claro que há um limite de quanto um U-Boat consegue aguentar. Então, o engenheiro avisou para que eles evitassem mais danos para garantir que chegassem à base em total segurança. Apesar da recomendação, Henke não consegue evitar a tentação de navios inimigos. Ele afunda 2 cargueiros britânicos e um navio a motor na costa oeste africana, antes de finalmente seguir para o porto. O U-Boat está praticamente, eu diria, destroçado. A única coisa que eles podem fazer é tentar se arrastar para casa. É difícil até mesmo manter a energia. O ataque também danificou as baterias, e elas não mantêm a carga. Assim, eles precisam recarregar constantemente. Até agora, não foi um problema permanecer na superfície. Mas eles ainda precisam retornar a Lorient pela Baía de Biscaia. E sem a energia das baterias, o U-Boat perde a habilidade de mergulhar para se proteger. 10 de janeiro de 1944. O U-515 entra na Baía da Biscaia. Henke tenta emergir 4 vezes para recarregar as baterias. E toda vez, aeronaves inimigas forçam o U-515 a submergir. Submersos, eles viajam muito devagar, próximos à costa da Espanha neutra. Às 4 da tarde, após 22 horas, as baterias finalmente acabam. Os motores elétricos perdem potência e desligam. Nas águas profundas do Oceano Aberto, isso seria um desastre. Por sorte, as águas ao longo da costa são rasas, e o U-515 se assenta no assoalho marinho. Henke tem energia suficiente para ir à superfície uma última vez, mas precisa esperar até a noite. As patrulhas da Força Aérea Real sobre a Baía da Biscaia estão implacáveis. Nesse ponto da guerra, medidas antissubmarino eram extremamente eficientes. E a chamada ofensiva da Bahia estava se tornando muito eficaz. Os aviões eram equipados com radares de alta frequência. E se o submarino tentasse passar, havia sensores disponíveis para fazer do avião uma arma realmente efetiva. A tripulação do U-Boat sabe que é inútil reemergir antes de escurecer. Os homens ficam submersos por mais 3 horas angustiantes. Quando a escuridão chega, Henke ordena que o U-515 emerja com o que resta nos tanques. Os motores a diesel ganham vida. Se outra patrulha aérea os localizar, eles estão encrencados. Eles podem não ser capazes de mergulhar e reemergir de novo, mas a sorte fica do lado deles. O céu se mantém livre de aeronaves inimigas. Henke tentou assumir o mínimo possível de risco para tentar chegar até a base. Ele seguiu pela costa da Espanha porque a Espanha era neutra. E depois tentou atravessar a menor parte de mar aberto até Lorient em segurança. Na manhã de 14 de janeiro,
vigias do U-515 veem 2 navios de guerra alemães, uma escolta armada até o porto. Quando estão próximos da linha de chegada, 2 caças bombardeiros britânicos aparecem do nada e iniciam um ataque. Mas o U-515 não vai ser derrotado tão perto de casa. Todas as 3 embarcações alemãs abrem fogo e forçam as aeronaves a recuarem. Finalmente, o U-515 se arrasta até Lorient às 6 da tarde. A façanha mais incrível dessa 5ª patrulha do Henk não foi o sucesso dos naufrágios. Ele já havia obtido um sucesso maior em patrulhas anteriores. Mas foi o feito de voltar vivo à base com esse U-Boat altamente danificado. E acho que isso foi um bom sinal de suas qualidades como comandante e, claro, da qualidade da tripulação. E naquela fase da guerra, isso foi totalmente espantoso. Quase 11 semanas depois, um U-515 revitalizado parte de Lorient em 30 de março de 1944. No mesmo dia, os aliados lançam uma força-tarefa de Casablanca, cerca de 1.600 quilômetros ao sul. Eles o chamam de Grupo Caçador Assassino, uma combinação tática de destroyers, escoltas, porta-aviões e aeronaves. É diferente de tudo que foi visto na guerra até então. O Grupo Caçador Assassino é resultado do sucesso dos aliados e do aumento de produção das fábricas. Em junho de 1943, os estaleiros aliados produzem mais escoltas destroyers. O domínio alemão no Atlântico diminui e as embarcações são liberadas de serviços de escolta de comboios. Os navios liberados se juntam a porta-aviões escolta, numa campanha especial para prevenir o ressurgimento dos U-Boats alemães. O Grupo Caçador Assassino deveria encontrar U-Boats quando se sabia mais ou menos onde eles estavam. Mas não exatamente. Essa era a parte do caçador. A parte assassina era, uma vez encontrados, eles tinham recursos para destruí-los. A Força-Tarefa 2112 da Marinha Americana é formada pelo porta-aviões escolta USS Guadalcanal, carregando aproximadamente 23 aeronaves Avenger e Wildcat, protegido por 4 escoltas destroyers. Com o porta-aviões escolta e com o comboio próximo a um ataque, os aviões estavam disponíveis quando você precisasse. Então, ao invés de uma base a 2.500 quilômetros de distância, você tem uma base a 80 quilômetros. Isso faz toda a diferença do mundo. É uma pista de pouso no mar. E é esse o propósito dos porta-aviões. Eles navegam sob o comando do capitão da Marinha Americana, Daniel Gallery. Gallery nasceu e foi criado em Chicago, Illinois. Em 1942, ele comandou a base aérea da frota da Marinha Americana em Reykjavik, Islândia, onde ele recebeu a Estrela de Bronze por operações de combate excepcionais contra os U-Boats. Em 1943, a Marinha Americana dá a ele o comando de seu próprio grupo caçador assassino, a bordo do porta-aviões USS Guadalcanal. O capitão Gallery era um piloto. Ele era criativo e queria ver o que conseguiria fazer com o navio dele. Esse é um bom capitão. Esse é um bom oficial. Mas sua primeira patrulha seria desafiadora. A primeira missão do USS Guadalcanal foi meio que um desastre. Eles perderam uma aeronave porque o piloto simplesmente se perdeu. Eles tiveram um acidente com um avião que estava pousando no convés, e isso bloqueou o convés de uma maneira que impedia o pouso de outros aviões. Então, o Gallery fez as outras aeronaves pousarem na água. E eles resgataram a tripulação. Então, desse jeito, eles perderam os aviões. Ao final da missão, das 21 aeronaves que partiram, 6 ainda estavam em funcionamento. Gallery estava preparado para certas perdas, mas isso foi muito mais do que qualquer um esperava de fato. Determinado a colocar essa dura lição a bom uso, Gallery e sua tripulação estão prontos para retornar ao Atlântico. A centenas de quilômetros, o U-515 escapa da mortífera Baía da Biscaia sem nenhum arranhão e se dirige ao mar aberto. Eles recebem ordens para retornar à Costa do Ouro africana para afundar cargueiros aliados.
Se a missão do Hank não tivesse mudado, ela simplesmente seria fundar o maior número de embarcações possível. 8 de abril de 1944. A bordo do USS Guadalcanal, o clima é outro. As condições estão perfeitas para um experimento. Pousos noturnos ainda não foram testados nesses navios, mas se eles funcionarem, será uma enorme vantagem para os aliados. Gallery está interessado em tentar. Ele se interessou por operações noturnas. Uma vez no ar, voos noturnos eram relativamente seguros. O problema era tentar pousar. E você tinha que pousar num convés pequeno. Não havia muita iluminação, porque isso entregava a posição do porta-aviões. E, além disso, era o Oceano Atlântico, que faz isso com porta-aviões. Às 6 da tarde, horário do meridiano de Greenwich, 4 aeronaves Avenger decolam do convés do USS Guadalcanal. Pode falar. Mas no primeiro check-in, os pilotos relatam que uma tempestade está se formando. Gallery fica desapontado. Ele havia planejado um voo mais tarde para testar os aviões na escuridão total. Ele é forçado a cancelar por conta das condições do tempo. Mas o jogo virou ao avistarem algo por acaso. O U-515 foi visto por um dos caçadores do Gallery. Eles precisam escapar antes que chegue o resto da força-tarefa. Abril de 1944. O U-Boat alemão U-515 vai em direção à costa do Ouro Africana para caçar cargueiros aliados. Essas águas costumavam ser livres de aeronaves aliadas baseadas em terra, especialmente à noite. O Avenger decolou de um convés de porta-aviões de um novo grupo caçador assassino. O comandante da força-tarefa também começou a testar voos noturnos. Senhor, fizeram contato com o U-Boat. Certo. Na confusão, a notícia do U-Boat não chega ao capitão Daniel Gallery. Os Avengers retornam ao USS Guadalcanal. O Gallery estava ouvindo o relato dos pilotos e um deles disse: "Sabe, capitão, eu quase peguei ele." E Gallery ficou surpreso porque ele não tinha ouvido falar nada sobre isso. E o piloto explicou: "O submarino. Você não recebeu a minha mensagem?" "Não." Gallery decide que o submarino precisa ser perseguido. Apesar da tempestade, ele ordena que os homens esperem 1 hora para que o U-Boat fique com um falso senso de segurança. Aí os Avengers vão sair novamente à caça. Se tem uma lição que os aliados aprenderam na Primeira e na Segunda Guerra Mundial combatendo os U-Boats, é preciso mantê-los ocupados e distantes. Aeronaves são as melhores armas para o serviço. 2 Avengers bombardeiros torpedeiros decolam às 11h15 da noite. Em pouco mais de 1 hora, um deles avista o U-515 de novo na superfície. O Avenger solta 2 bombas de profundidade. Ainda na superfície, os homens do U-515 retornam fogo com a arma do convés. Então, Hank ordena que o U-Boat mergulhe. O Avenger perde contato. Apesar de serem avistados novamente, Hank rejeita a sugestão de despistar seus perseguidores, revertendo o curso. Não está claro para ele que a aeronave veio de navios próximos. Enquanto ele não tivesse contato através dos hidrofones, ele provavelmente achava que estava relativamente seguro. Então, o perigo não era iminente. Mas, no fim, ele estava errado. Os experimentos de voos noturnos do Gallery já são um sucesso ao avistarem o U-Boat 2 vezes em poucas horas. Ele está ansioso para testar o resto da força-tarefa. 9 de abril de 1944, domingo de Páscoa. Novamente, as baterias de Hank estão ficando sem energia. Hank precisava emergir seu barco, querendo ou não.
Porque sem a carga mínima das baterias, ele estava praticamente perdido. Não podia mergulhar e não podia escapar do perigo. Há horas não há sinais de seus perseguidores. Hank decide emergir. Ele toma o cuidado de colocar o maior número possível de vigias e artilheiros no convés. O céu permanece limpo, mas por apenas 45 minutos. Vigias avistam algo da alheta de bombordo. Eles identificam navios de guerra, inclusive um porta-aviões vindo na direção deles. Nesse exato instante, um Avenger aparece no céu, bem em cima deles. Artilheiros do U-515 disparam no inimigo, mas a arma 37mm emperra. Por sorte, as armas 20mm ao lado ainda funcionam. O piloto do Avenger solta bomba de profundidade. Mas as forças de retaliação do U-515 forçam ele a se afastar. Graças aos artilheiros, as bombas não acertam o U-515. Hank ordena imediatamente um mergulho de emergência. A bordo do USS Guadalcanal, junto com mais caças, Gallery ordena que os destroyers USS Pillsbury e Flaherty localizem e ataquem o inimigo. Força total. Os destroyers carregam uma arma chamada de O Ouriço. Era chamada de ouriço porque parecia espinhos de porco-espinho. Elas disparavam 24 morteiros e faziam um padrão circular na água. O aspecto realmente novo é que você podia manter contato sonar com o U-Boat enquanto atacava. Elas não interferiam no sinal de localização. Então você podia manter o contato e partir para outro ataque. Hank ordenou que o U-515 submergisse a aproximadamente 200 metros. Por angustiantes 30 minutos, os homens aguardaram pelas esperadas bombas de profundidade. Então eles ouvem motores e sabem que os navios se aproximam. Com o USS Flaherty de apoio, o Pillsbury lança um ataque com o ouriço. Abrir fogo. Uma bomba consegue contato e explode. Ela deve ter acertado com um golpe furtivo. Se tivesse acertado em cheio no U-Boat e explodido, provavelmente o casco pressurizado teria rachado. Desesperado para escapar, Hank tem um plano arriscado. A 180 metros, o U-515 se aproxima na profundidade máxima de mergulho do submarino. Ele precisa mergulhar mais fundo para escapar das bombas ouriço, mas ele pode ultrapassar os limites do U-Boat. – 9 de abril de 1944. O U-Boat alemão U-515 está encurralado por um grupo caçador assassino. Abrir fogo. Seus destroyers escoltas soltam morteiros ouriço. Em um esforço para escapar, o capitão-tenente Werner Hank ordena que o submarino dele desça mais, abaixo da profundidade máxima de mergulho. Nenhum comandante de U-Boat sabia de fato até que profundidade poderia aguentar. Há uma margem de segurança e tudo além dessa margem de segurança é simplesmente um caso de tentativa e erro. Até agora, o U-Boat está aguentando. Hank ainda precisa achar um jeito de escapar dos navios. Ele ainda tem uma carta na manga. Um dispositivo chamariz chamado Boat. É um pequeno cilindro cheio de substância química. Essa substância é comprimida em um tubo especial do lado de fora. E ao entrar em contato com a água, ela começa a fazer bolhas. É parecido com o sal de fruta num copo de água. E essas bolhas de gás na água dão a impressão de um novo barco. O composto de cálcio e zinco cria massas de bolhas subaquáticas e simula o eco de um submarino. Tem uma leitura sonar mantendo 1, 3, 5. Dê a volta. Dê a volta! E funciona.
A isca confunde os destroyers. Os homens de Hank conseguem ouvir o barulho dos motores se afastando deles. Acima, o escolta destroyer USS Chatelaine se junta à busca com o Flaherty e o Pillsbury, mas todos estão indo na direção errada. Eles procuram por 2 horas, mas o U-Boat desapareceu. Gallery mantém aviões no ar em vigia constante, mas eles não encontram nada. Isso significa que se o submarino estiver por perto e eles o perderem de vista, o comandante do submarino pode pensar que não está fugindo, mas que vai conseguir virar o jogo. Gallery chama um 4º destroyer, USS Pope, para proteger o porta-aviões. Contato sonar. O sonar do Pope consegue um contato a 640 metros. Mantém 090. Temos contato, mantendo 090. Eles encontraram o U-515. Disparar ouriços. O USS Pope dispara os 2 primeiros ataques de ouriços. Ambos erram. Eles perceberam que o submarino provavelmente estava muito fundo para que funcionasse um ataque com ouriços. Ao invés disso, o USS Pope libera padrões contínuos de bombas de profundidade. Uma das detonações das bombas de profundidade cria um vazamento no barco. E o problema é que, por causa da profundidade em que o barco está navegando, há uma enorme pressão de água. Então, essa água entra e, em pouquíssimo tempo, uma enorme quantidade de água está entrando no barco e ele fica sem estabilidade. Para compensar, eles movem a água internamente, levando-a para a frente de um tanque ao outro para reequilibrar o U-Boat. Enquanto isso, acima, USS Pope reduz a 10 nós para tentar fazer a leitura de onde está sua presa. USS Pope prepara um padrão de bombas de profundidade a queima-roupa. Hank tenta antecipar a próxima jogada do inimigo. Ele tenta uma curva fechada para desviar do ataque. Ele decide tentar uma última manobra. Ele tenta deixar o U-Boat fora do alcance das bombas de profundidade. Ele está tentando usar todos os truques que ele aprendeu e provavelmente alguns novos para desviar da próxima bomba. Tudo depende da habilidade de fazer curvas do U-Boat. Se ele não se mover rápido o suficiente, o U-515 pode sofrer danos severos. O USS Pope lança 13 bombas de profundidade diretamente neles. O U-Boat fica longe o suficiente. A bomba de profundidade acerta a popa do U-515 e rola para longe antes de detonar. A bomba de profundidade não precisa atingir o U-Boat. Uma explosão próxima já cria uma onda de choque que abre um dos tanques de lastro e rompe alguns canos. Mais água, agora misturada com óleo combustível, inunda o armazém de armas. O peso da água arrasta a popa do U-Boat mais de 20 graus para baixo. Altenburger trabalha freneticamente para fechar os vazamentos, enquanto tripulantes correm, tentando equilibrar o U-Boat com o próprio peso. Na superfície, o capitão do USS Pope mantém uma vigia constante para os sinais típicos de um submarino afundando. O USS Chatelaine vem ajudar no ataque. No U-515, um Altenburger exausto fechou a maioria dos vazamentos principais. Ele avisa a Hank que o U-515 não pode mais sofrer danos. Liberar bombas. Mas o USS Pope solta mais 3 padrões de bombas de profundidade. A
última leva solta os plugs improvisados do Altenburger. Os vazamentos voltam e a situação começa a ficar cada vez mais sem esperança para o barco e a tripulação. Eles tentam fechar a escotilha corta-água da sala de máquinas para a água não ir mais longe no U-Boat. Mas uma das travas está quebrada e a água continua entrando. Se a sala do motor elétrico inundar, se o fornecimento de eletricidade parar, você ficaria perdido e você não poderia mais usar suas bombas. Você não teria mais propulsão e então a embarcação estaria acabada. O U-515 mergulha enquanto a água corre para a traseira do submarino. Hank aumenta a velocidade e se livra do combustível. Ele trava uma batalha desesperada para nivelar o U-Boat e impedi-lo de afundar. 9 de abril de 1944. O U-515 afunda depois de um severo ataque de bombas de profundidade. O comandante do U-Boat, Werner Hank, e sua tripulação trabalham freneticamente e finalmente secam o tanque de lastro principal. Substituir a água do tanque com ar deve deixar o submarino mais leve. Finalmente, a uma profundidade de cerca de 200 metros, o U-515 retoma seu equilíbrio. Mas aí o submarino passa do ponto. A água da popa vai para frente, o que torna a proa mais pesada. Em vez de manter uma quilha reta, o U-Boat inteiro sobe rapidamente à superfície pela popa. Acima, entretanto, os americanos não foram a lugar algum. Enquanto o U-515 está subindo rapidamente, o Pope perde o contato sonar. Mas o operador de sonar do USS Shirley foi capaz de localizar o submarino. Atenção, temos a confirmação de contato com o U-Boat. O oficial de comando ordena um ataque com bombas de profundidade. De repente, o U-Boat chega à superfície fora de controle e num ângulo muito agudo. Hank dá a ordem de abandonar navio. Ele sobe no convés. Os destroyers Pope, Flaherty e Chanticleer circulam o U-515. Enquanto Pillsbury e o porta-aviões USS Guadalcanal se aproximam. As embarcações americanas o cercam e têm aviões sobrevoando o local. E, é claro, essa era a hora da derrota. Os navios aliados confundem a rendição de Hank com um ataque. Alemães estão saindo do U-515. O Gallery e seus homens acham que os alemães estão tentando chegar às armas e abrem fogo. Então, eles disparam primeiro. Abrir fogo. Fogo! Um projétil atinge a plataforma mais baixa da torre de comando e incendeia os tanques de hidrogênio mantidos lá. Eles imediatamente liberam a munição. Então, há um enorme incêndio e uma enorme fumaça branca saindo do submarino. Avengers também atacam o U-515 com mísseis. Dentro de um compartimento do U-Boat, alguns homens não escutam a ordem de abandonar o navio. Quando a informação chega, alguns escapam pelas escotilhas, evitando o fogo mais intenso. Caças Wildcats continuam a bombardear o U-Boat, matando diversos tripulantes na água. Cessar fogo. Cessar fogo! Cessar fogo!
que aconteceu com o Hank imediatamente após o naufrágio do U-515. Ele foi resgatado pelo Sheridan e no mesmo dia ele foi transferido para o Guadalcanal. A força-tarefa de Gallery afundaria o U-Boat U-68 no dia seguinte. As saídas aéreas noturnas dos porta-aviões são tão bem-sucedidas que a Marinha Americana passa a adotá-las o tempo todo. O conhecimento adquirido por afundar o U-515 inspira o Gallery a capturar um U-Boat. Na patrulha seguinte, ele apreende o U-505 intacto. Gallery entendia o quanto isso importava. Ele se beneficiava desse tipo de inteligência e queria ajudar. Ele não os capturava como uma espécie de troféu, mas especificamente pelo que eles trariam de benefício. E isso é muito mais sofisticado do que as pessoas imaginam. A história de Werner Hank terminaria de forma muito diferente. A bordo do Guadalcanal, ele revela a alguém que certa vez ele havia sido chamado de um criminoso de guerra em uma transmissão dos aliados. A notícia chega até o Capitão Gallery, que espera que Hank responda melhor às perguntas se ele tiver medo de ser entregue aos britânicos. Gallery usa a oportunidade para apresentar uma carta falsa de oficiais britânicos pedindo que Hank seja transferido para a custódia deles, para ser julgado por crimes de guerra. A ameaça funciona. Hank concorda em cooperar com interrogatórios de inteligência. Como Gallery apontou em suas memórias, ele nunca, jamais teria entregado um homem que ele capturou a partir dos esforços de sua equipe às autoridades britânicas. Portanto, Gallery sempre teve a intenção de levá-lo para os Estados Unidos. Em 3 de maio de 1944, a Marinha Americana transfere Werner Hank de sua custódia para Fort Hunt, um centro secreto de interrogatório nos arredores de Washington. Hank havia prometido que iria cooperar com os interrogatórios de inteligência. Hank agora se recusa a responder às perguntas deles. Mais tarde ele diria: essa promessa foi obtida de mim sob coação, e como eu sou um oficial naval alemão, não é apropriado que eu coopere. E ele não fez isso. Autoridades decidem que a melhor coisa a se fazer é enviá-lo ao Canadá, onde outros prisioneiros de guerra de U-Boats são mantidos. Hank fica sabendo da transferência. Na cabeça dele, estava certo que ele seria entregue aos britânicos, para o que seria um julgamento grandioso e provavelmente uma execução. Na noite de 15 de junho de 1944, Werner Hank sai para seu período diário de 1 hora de exercício. Aos 55 minutos desse período de exercício, ele de repente corre para a primeira barreira de arame farpado. Após cruzar o arame farpado, ele começa a escalar uma cerca. O guarda na torre de vigia ordena que ele pare. Quando ele se recusa a parar, ele é baleado. Uma bala atingiu a cabeça dele. Pelo menos outras 2 atingiram o corpo. Capitão Tenente Werner Hank, um dos últimos ases alemães de U-Boats, está morto. Não existiu nenhum outro capitão de U-Boat que conseguiu tanto no sentido de naufrágios quanto Werner Hank, de setembro de 42 a 1944. E para a Marinha Alemã, toda perda, especialmente a perda de um comandante de U-Boat tão proeminente, é obviamente um sério revés para manter o moral na guerra. É uma grande perda. As mortes continuariam, mas como o naufrágio do U-515 claramente demonstrou, comandantes de U-Boats como Werner Hank haviam dominado tão bem as táticas que os aliados precisaram investir recursos poderosos para finalmente derrotar a ameaça de U-Boats. Versão brasileira Dubbing Company.